para o gigante Manchester United da Inglaterra. O jogador, que teve uma boa passagem pelo clube inglês, foi emprestado para o Real Madrid em 2015, mas não se firmou. Foi transferido para o Bayer Leverkusen, onde passou 3 ótimos anos. Em 2018, disputa o campeonato inglês novamente, desta vez pelo West Ham. O jogador, que é convocado desde 2010 e é o maior goleador da seleção mexicana, é a esperança da torcida, que, apesar de apaixonada, sabe das limitações de seu time. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Diário da Bola. Boa tarde para você que está ligadinho na Rádio ESPM. Agora 2h07. Estamos começando mais um programa Diário da Bola. Hoje, nessa terça-feira, dia 26 de junho de 2018, nós temos muitas notícias aqui do mundo esportivo, do mundo futebolístico e, é claro, da Copa do Mundo 2018. E a Rádio ESPM está transmitindo para você toda essa cobertura super especial. Você pode nos acompanhar através da nossa live ao vivo no Facebook. Então, fique atento. facebook.com/agência de jornalismo. facebook.com/agência de jornalismo. Você acompanha a nossa live ao vivo e faz os seus comentários. Ou você acessa o nosso site, o site oficial da Rádio ESPM, que é radio.espm.br. Diário da Bola começando. Eu sou Viviane Leiso na apresentação. Ao meu lado, Isabela Salvetti. Boa tarde. Muito boa tarde, Vivi. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, super animadíssima aqui para as nossas notícias do Diário da Bola de hoje. Isso, 2 mulheres no comando, né? É isso aí, mulherada aqui sempre forte. Sempre forte. Bom, ao meu lado esquerdo está o repórter que vai trazer mais informações, Guilherme Messina. Boa tarde. Muito boa tarde, Vivi. Vamos lá. E aqui do meu lado direito tá aqui o nosso outro repórter, Bruno Bortolo. Muito boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Izzy. Boa tarde a todos que vão nos acompanhando aí na transmissão. Muitas notícias para você, então, da Copa do Mundo. Fique atento, começa agora as manchetes do nosso Diário da Bola. Técnico do Irã pede fim do árbitro de vídeo após derrota para Portugal. Seleção brasileira chega a Moscou e torcida faz festa. Federação Alemã afasta membros da comissão técnica envolvidos em confusão no jogo contra a Suécia. Jogador do Marrocos se irrita com VAR e diz: é uma besteira. Austrália 0, Peru 2, em Sochi hoje mais cedo. Mais insatisfação com o árbitro de vídeo. Moutinho e João Mário criticam o uso excessivo do VAR e elogiam Irã e Uruguai. Cheryshev lamenta a derrota para o Uruguai e minimiza a expulsão de Smonikov. França e Dinamarca ficam no 0-0 e são vaiados pelas torcidas. Tite deve manter titulares para o duelo contra a Sérvia. FIFA multa técnico e presidente da Federação Sérvia, além de jogadores suíços. Nos últimos 10 jogos, Coutinho supera CR7, Neymar e Salah. Com 2 gols em 2 jogos, Lukaku repete a marca de Maradona. Zagueiro do Panamá é aplaudido a entrar em avião na Rússia após fazer o primeiro gol da seleção em Copas do Mundo. No Diário da Bola, agora 2h09. A seleção do Irã, comandada por Carlos Queiroz, está eliminada da Copa do Mundo da Rússia após empatar em 1-1 com Portugal. Após Quaresma abrir o placar com um gol de trivela, os iranianos igualaram aos 47 minutos do segundo tempo em pênalti marcado após revisão do VAR e convertido por Ansarifard. Porém, Queiroz não saiu satisfeito da partida. Mais informações com Bruno Bortolo. Isso aí, Isabela. O treinador do Irã, o Carlos Queiroz, saiu de campo com uma mistura de sentimentos.
Apesar de ter ficado bem satisfeito com a atuação da sua seleção, ficou muito irritado com a atuação da arbitragem. Ele queria que o Cristiano Ronaldo tivesse sido expulso após uma cotovelada que o atacante deu. O árbitro de vídeo viu o lance, né, e mostrou apenas o amarelo, deixando o técnico do Irã revoltado. Depois ele ainda apelou à FIFA pedindo o fim do VAR, que é o árbitro de vídeo, porque ele acha que não funciona. A seleção brasileira já está em Moscou, local do jogo contra a Sérvia amanhã. O Brasil desembarcou na capital russa pouco antes das 5 horas da tarde e seguiu para o hotel onde ficará hospedado nos próximos dias. E repetindo o feito da semana passada em São Petersburgo, foi recepcionada por uma grande festa da torcida. Foi isso mesmo, Guilherme Messina? Isso mesmo, Vivi. A festa dessa vez foi comandada, acreditem ou não, pelo Canarinho Pistola. E cerca de 400 pessoas marcaram presença na porta do hotel e mostraram animação para recepcionar os jogadores. Eles ainda cantaram as famosas musiquinhas de incentivo ao Brasil e de provocação aos argentinos, que jogam hoje à tarde, às 3 da tarde. A confusão após o gol de Kroos na vitória da Alemanha sobre a Suécia não agradou em nada a Federação de Futebol da Alemanha. A entidade afastou Ulrich Voigt e George Berlau. Os dois funcionários não poderão desempenhar suas funções na partida contra a Coreia do Sul amanhã. É isso, Bruno Bortolo? Pois é, Isabela, isso mesmo. Eles foram acusados de se dirigirem ao banco do adversário depois do gol e provocaram os rivais. Inclusive, o gol deu a vitória e a classificação aos alemães, né? E os suecos reagiram e a situação passou perto de terminar em uma briga generalizada. A FIFA já tinha anunciado que um processo disciplinar será aberto contra os dois funcionários da Federação Alemã e eles não poderão desempenhar suas funções na partida contra a Coreia do Sul amanhã. Nordin Amrabat ficou inconformado com a interferência do árbitro de vídeo em segundo gol espanhol. Isso aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo e o VAR validou um gol de Lago Aspas, que havia sido anulado pelo auxiliar. Mais informações com Guilherme Messina. A atuação do VAR no confronto entre Espanha e Marrocos deixou os jogadores da equipe africana furiosos. Aos 46 minutos do segundo tempo, o árbitro de vídeo validou um gol de Iago Aspas após um cruzamento de Daniel Carvajal, que aparentemente havia sido anulado pelo auxiliar. Após a partida, houve muita reclamação da parte dos marroquinos. O que mais demonstrou descontentamento foi o Amrabat, que ele olhou a câmera e, olhando a câmera, ele fez um gesto do VAR que o árbitro faz e disse que é uma besteira. O próximo jogo, aliás, esse empate passou em primeiro lugar a Espanha e em segundo lugar o Portugal. O Marrocos já estava eliminado da Copa do Mundo. Hoje mais cedo, o Peru fez 2 gols em cima da Austrália em Sochi. A Austrália não fez nenhum gol e agora ambas as seleções estão desclassificadas dessa Copa do Mundo Rússia 2018. Bruno Bortolo. Isso aí, Isa. A seleção peruana, que já está eliminada da Copa do Mundo, conquistou sua primeira vitória em uma Copa em 40 anos e marcou seu primeiro gol em 36, ao conquistar essa vitória por 2-0 sobre a Austrália agora há pouco. O resultado fez com que os australianos ficassem com o último lugar do grupo C. Os gols foram marcados pelo ponta-direita André Carrilho, que colocou o Peru em vantagem aos 18 minutos da etapa inicial com um chute de primeira, e Paulo Guerreiro ampliou a vantagem aos 5 minutos da etapa complementar. Agora 2h14, você está ouvindo o Diário da Bola. Com o empate no jogo contra o Irã, garantiu a classificação de Portugal às oitavas de final da Copa. Os volantes João Mário e João Coutinho deram entrevistas na zona mista do estádio em Saransk e reclamaram do VAR mais uma vez e analisaram o duelo contra o Uruguai no próximo sábado. Mais informações, Guilherme Messina. A reclamação dos jogadores foi pelo fato de o VAR atrasar um pouco o jogo e ficar segurando e impedir que os jogadores joguem mesmo o jogo de fato. A entrevista ainda, ele falou que o Uruguai é uma excelente equipe e que não há mais bobos no futebol, não existem mais times fracos no Mundial, tanto que a Espanha também, rival deles no grupo, passou dificuldades com as equipes menores. O João Mário, que joga no West Ham, falou que o jogo com o Irã já era de se esperar que eles iam lutar pela uma possível classificação, mas que a equipe do Irã, apesar de ser uma equipe chata, é bem aguerrida e que eles fizeram um bom jogo. Ele falou que o próximo jogo contra o Uruguai pode esperar
pode ser um jogo muito bom e que as duas equipes vão se estudar bastante. É isso, Viviane. Artilheiro da Rússia da Copa com 4 gols, incluindo um contra, Denis Cheryshev não fez um bom jogo contra o Uruguai. O meia disse que a Rússia precisa aprender com os erros da derrota por 3-0 e se dedicar à Espanha, adversária das oitavas de final. Mais informações, Bruno Bortolo. Isso mesmo, Isabela. Ele que já é uma das sensações desta edição da Copa do Mundo, após ter entrado na estreia contra a Arábia Saudita e ter feito 2 belíssimos gols, né? Com isso, ele acabou ganhando a vaga de titular e marcou também contra o Egito na segunda rodada. Contra o Uruguai, na última rodada, para definir quem ficaria com a primeira posição, não só ele como todo o time não foi muito bem e a anfitriã acabou sendo derrotada por 3-0 para os uruguaios. A Dinamarca e a França jogaram hoje e protagonizaram um jogo bem insosso. Quem não gostou do 0-0 foram as torcidas que vaiaram sem dó. As vaias não foram por maldade, mas sim por decepção do jogo que foi muito sem graça. Foi isso mesmo, Guilherme Messina? Isso mesmo, em jogo de comadres, Dinamarca e França, que já tinham grandes possibilidades de se classificar para a próxima fase, evitaram atacar. A França ainda estava com um time misto e o jogo ficou no primeiro 0-0 desta Copa do Mundo, que não acontecia desde o 0-0 entre Brasil e México na primeira fase da Copa do Mundo de 2014. Hoje no estádio de Luznik, a torcida vaiou depois do jogo, mas mesmo assim a França, os jogadores da França falaram que foi um jogo difícil, que estava com o time misto e a França, apesar de ter tido a posse de bola toda, trocou passes sem objetivo e parou na marcação da Dinamarca, que até insinuou a atacar no segundo tempo, mas não se abriu o suficiente para vazar a defesa adversária. O técnico da seleção brasileira deve manter a mesma equipe que iniciou o jogo contra a Costa Rica para enfrentar a Sérvia amanhã. William e Fagner serão titulares. Bruno Bortolo. Isso aí, Isa. Caso a comissão técnica da seleção brasileira não mude de ideia, a equipe para enfrentar a Sérvia amanhã será a mesma que iniciou a partida anterior diante da Costa Rica. O William ganhará novamente a chance pelo lado direito e Fagner, titular depois da lesão no quadril de Danilo, também está mantido. E lembrando que o Douglas Costa, que entrou muito bem, né, no lugar do William, ele se machucou e não vai para essa partida. Xhaka e Shaqiri, autores dos gols da virada da Suíça diante da Sérvia por 2-1, e o capitão Lichtsteiner não correm mais o risco de serem suspensos. A FIFA puniu os atletas com multas. Os autores dos gols terão que pagar 10 mil francos suíços, que corresponde a cerca de 38 mil reais. E o lateral direito, ele vai pagar 5 mil francos suíços, que é correspondente a cerca de 19 mil reais. Que multa salgada, Guilherme Messina! Salgada, mas faz sentido, porque a FIFA ela proíbe qualquer tipo de manifestação de cunho político durante os jogos, seja em comemoração ou até nas faixas da torcida. Então, na verdade, o que os jogadores fizeram foi que no momento das comemorações, para celebrar suas raízes kosovares, que de Kosovo, Xhaka e Shaqiri, seguidos por Lichtsteiner, fizeram gestos com as mãos de um pássaro, representando a águia negra de 2 cabeças presente na bandeira da Albânia. Shaqiri nasceu no Kosovo e o Xhaka tem família albanesa. Os dois... O problema disso é que a Sérvia faz como... Kosovo foi independente, mas a Sérvia ainda mantém Kosovo dentro do seu território, mantendo sobre as leis da Sérvia. E por isso esse protesto dos jogadores suíços. Felipe Coutinho é o principal nome do Brasil na Copa do Mundo até aqui. Em 2 jogos, marcou 2 gols e ganhou 2 prêmios de melhor em campo. Somando o final de temporada pelo Barcelona, os amistosos na Europa e o início da Copa, Coutinho balançou as redes 9 vezes nos últimos 10 jogos. Marca melhor do que craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Salah no mesmo período. Bruno Bortolo. Isso aí, Isa. Para nossa alegria, o Felipe Coutinho vem aproveitando a boa fase, assim como jogava no Liverpool, né, quando era jogador, fazia parceria com o Salah. E o Neymar, que vem vindo de lesão, né, desde a preparação da Copa do Mundo aí nos amistosos, ele entrou bem nos amistosos, mas não tão bem assim na Copa do Mundo, talvez por estar carregando um peso das costas, por ser o maior protagonista, mas o Coutinho está fazendo muito bem essa função no lugar dele. E o Cristiano Ronaldo, que
também meio que carrega a seleção portuguesa, ele veio fazendo bem, aí fazendo 4 gols nos 2 primeiros jogos, meio apagado nesse terceiro, mas conseguiu classificar o time do Portugal. Já o Salah, que não jogou a primeira partida após ter ficado de fora, na lesão causada na final da Champions League, ele jogou a segunda e a terceira rodada da Copa do Mundo e marcou um gol em cada. Na partida contra a Tunísia, Lukaku fez 2 gols e alcançou um feito de Diego Armando Maradona em 1986, quando ele marcou 2 gols em 2 partidas seguidas de Copa do Mundo. Que marca bacana, hein, Guilherme Messina? Isso mesmo, uma marca bacana. O Lukaku, que já vem jogando um bom futebol há alguns anos, ele marcou na estreia contra o Panamá, no jogo de 3-0, ele marcou 2 gols. E no segundo jogo, que foi 5-2 contra a Tunísia, ele também marcou mais 2. Quando ele foi questionado sobre esse feito, ele falou que Maradona é um dos maiores da história. Ele ganhou a Copa do Mundo, e falou que o Lukaku ainda não ganhou nada. Então ele falou que tem os pés no chão e o que interessa pra ele é que a equipe ganhe. Aquele discurso de jogador, né, Vivi? Felipe Balói, o zagueiro autor do primeiro gol do Panamá na história das Copas do Mundo, foi ovacionado por torcedores ao entrar no avião que levou os jogadores panamenhos após a derrota por 6-1 para a Inglaterra em Saransk, na Rússia. Bruno Bortolo. Apesar de ter perdido os 3 jogos nessa Copa do Mundo, foi a primeira disputa do Panamá, né? Então entrou para a história e foi também o primeiro gol, foi apenas esse gol do zagueiro Felipe Balói na história do Panamá em Copas do Mundo. Então, mesmo tendo perdido todos esses jogos, ele entrou para a história e foi muito ovacionado e comemorado com os torcedores panamenhos que estavam presentes. Chegamos ao fim de mais uma edição do Diário da Bola, agora 2h22, mas tem programação especial hoje na rádio aqui, né, Isabela? Isso aí, Nigéria e Argentina, às 2h45, com narração de Mário Garcia. Você pode ouvir e acompanhar pelo nosso site www.radio.espm.br ou pelo Facebook, facebook.com/agência de jornalismo. A gente ainda tem o fim de jogo, que é uma discussão sobre os jogos da rodada. Começa às 5h15 e termina às 5h45. Curta também o nosso site, coberturadacopa.com. Lá você vai encontrar todas as informações sobre a nossa cobertura experimental do jornalismo, dos alunos de jornalismo da SPM. O Diário da Bola de hoje foi apresentado por Isabela Salvetti e Viviane Leiso, reportagem de Bruno Bortolo e Guilherme Messina, a direção de Vitor Pupo e os trabalhos técnicos de Afonso Afonsos, Marcelo Bonora, Marcelo Urso Fernandes e Gustavo Rocha, com apoio do Núcleo de Imagem e Som da SPM São Paulo. A coordenação do projeto Copa do Mundo é da professora Patrícia Rangel e a supervisão é do Centro Experimental de Jornalismo SPM São Paulo, na pessoa de Antônio Rocha Filho. Eu me despeço por aqui, agora 2h23. Muito obrigada, Isabela Salvetti. Muito obrigada, Vivi. Sempre um prazer estar aqui no Diário da Bola com vocês. Muito obrigada. Eu agradeço também ao Guilherme Messina, nosso repórter. Muito obrigado, tchau, tchau, boa tarde e até daqui a pouco. Também agradeço aqui a Bruno Bortolo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Isa, a vocês aqui que estão comigo na banca e também a todos que nos acompanharam. Fique grudadinho com a gente, 2h45 tem jogo da Nigéria e Argentina. Para você, uma ótima tarde, 2h24, tchau, tchau. Tchau, tchau. Diário da Bola. Começa o jogo. 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo.